Caiu aqui, calma aí, vou arrumar, Marcos. Tá. Não, tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Quem está aqui, por favor, agora sim. E quem já fez, faça de novo. Identifique-se pelo chat aqui, o nome completo e a série. O nome de todo mundo, porque agora está gravando e eu vou ter acesso ao chat. Isso. Então, Isaac que chegou agora também já vou deixar a mensagem aqui para ele Professor, identificar. eu não sei meu número. Não precisa ter o número, não. Coloca só seu nome completo e a série. Tá bom. Tá? Então vamos lá. Enquanto vocês vão fazendo Voltou isso, a aí gente já, né? vai. Já. Pode. Ô, Vitor, pode passar. Beleza. Então vamos dar prosseguimento à nossa segunda aula aqui, a aula sobre a primeira lei de Mendel. Falar um pouquinho mais sobre esse assunto, expandir ele um pouco mais. E eu vou começar respondendo a pergunta do Daniel, tentando responder a pergunta do Daniel da aula anterior. Pode passar. Ele fez a pergunta se existia algum fator genético, né, por consequência hereditário, na influência dos membros dominantes, se a pessoa ia se tornar destra ou canhota. Pesquisei bastante sobre o assunto, ele me lembrou da pergunta ontem, aí eu dei uma pesquisada, tem bastante divergência sobre o assunto. Mas o que a maioria diz existem uma série de genes que fazem com que a pessoa se torne destra, se torne canhota, né? Porque a maioria é destra. Então, existe sim uma influência genética por consequência hereditária. Não necessariamente pais canhotos vão ter filhos canhotos, mas essa probabilidade, a possibilidade do filho se tornar canhoto, ela é maior. Até por conta da influência, né? Porque muitas vezes, além do fator hereditário, a gente tem a questão do copiar o hábito. Então, a influência do ambiente também pode influenciar nessa questão de utilizar o membro dominante ou não. Uma coisa que eu li que é interessante é o seguinte: a questão ser canhoto, a população muito pequena, né? Acho que, se não me engano, chega a 10% da população mundial é canhota, e isso provavelmente tem a ver com uma questão de sobrevivência. Por quê? Em uma possível luta, uma possível briga na natureza, né, os chimpanzés, por exemplo, a defesa principal é sempre de um tapa, um soco, alguma coisa vindo do lado direito. Então, aqueles que possuem essa característica de ter o membro dominante do lado esquerdo poderiam exercer certa vantagem. E os boxeadores dizem isso, né? É mais difícil se defender de um soco vindo do lado esquerdo, ou vindo da mão esquerda. Conseguiram compreender? Danielzinho? Professor, então, poderia falar que por um fator, tô com essa dúvida agora, né? Um fator dominante, por exemplo, ele pode... Pode de novo, por favor? Eu não ouvi, minha net caiu. Tô usando da vizinha. Repito sim. Deixa só o Daniel concluir que eu repito. Vai, Dani. Vai, Daniel. Não, então, por exemplo, se tem um cruzamento entre uma pessoa que tem que é destra e outra é canhota, o destro, então, é dominante. Se fosse... A gente poderia dizer que a característica destra ela é dominante em relação à característica canhota, sim. Professor, você levou a questão do boxe. A característica recessiva, só um segundo, Patrick. Nesse caso, a característica recessiva, ela
vai ao encontro da quantidade de pessoas. É a característica recessiva que poucas pessoas têm. Mas que... E não é só isso que influencia. O fator genético, ele existe, o fator hereditário, ele existe, mas o ambiente também influencia nessa percepção de membros dominantes. Existem até algumas pessoas que são destras na mão e canhotas no pé, ao contrário, né? Porque e acredita-se, deve-se a isso, a questão da sobrevivência. A gente até pode fazer uma relação com o futebol, né? De um modo geral, os jogadores mais habilidosos, né, são os que têm a perna canhota. Ou aqueles que conseguem driblar ou passar pelo adversário mais fácil. Porque mentalmente a gente está sempre preparado para um ataque, de alguma forma, vindo do lado direito. Quando vem do lado esquerdo, o nosso cérebro não compreende muito bem. Então, existe a influência do fator genético, para a Lohane aí que havia caído a internet dela. Existe sim a influência do fator genético, mas também existe o fator ambiental envolvido. Tá? Alguma dúvida? Pergunta? Eu tenho. Deixa eu mandar um. Pode fazer. Se uma pessoa ela nasce pré-determinada a ser destra, nasceu assim, já tá no cérebro dela. Só que os pais dela são canhotos. E ela vê os pais escrevendo e ela começa a fazer com a mão esquerda. Ela vai ser ambidestra ou ela não vai desenvolver a mão direita, assim, como eu poderia dizer? Ela não vai desenvolver aquela pré-determinação. Dominante, né? Você não vai terminar aquela. Também é o fator conflitante nas minhas pesquisas, pelo que eu li. Alguns estudos que eu li, algumas coisas que eu li, diz o seguinte: a pré-determinação de ser destro ou canhoto, ela vem já na concepção. Então, quando forma lá o zigoto, o bebezinho já começa a ter predileção por esse ou por aquele membro, do lado direito ou do lado esquerdo. Só que a influência do meio, ela pode tanto fazer com que esse domínio seja efetivado, como ele possa ser distribuído. Então, pode acontecer o seguinte: pais canhotos com filho destro, o filho pode, ao imitar os pais, tentar tornar a mão esquerda mais dominante. Pode acontecer que ele possua essa característica ou uma qualidade na escrita ou na utilização dos membros dos dois lados, ou ele pode simplesmente continuar como canhoto. Então, todas essas possibilidades é possível. Tudo vai... como é que eu posso dizer? Tudo vai ser condicionado a partir do meio que ela está inserida. Se ela só tiver contato com pessoas canhotas, por exemplo, provavelmente ela vai tentar imitar o comportamento. Professor, então é questões de situações, certo? Por exemplo, eu sou canhoto. Certo. Quando eu vou mexer no computador, eu não consigo usar a mão esquerda. Eu tenho que usar a direita para mexer no mouse. Então, é uma questão de ambiente, né? Exatamente. O que acontece com você é o seguinte: você conseguiu se adaptar ao ambiente feito para destros. Tem gente, por exemplo, que não consegue utilizar tesouro, porque a tesoura foi feita para destro. Tem gente que não consegue se adaptar a esse processo. Mas algumas pessoas, o cérebro começa a trabalhar porque ele percebe que o ambiente para ele ali não é um ambiente... Ele está inserido num ambiente que não foi feito para ele e o cérebro começa a se adaptar. Eu tenho essa dificuldade, professor, com a tesoura. Tem tesoura? Sim. Tesoura, abridor de lata. Tem bastante coisas que foram feitas para... Tem bastante utensílios que foram feitos para destros e tocar violão, por exemplo. O correto, para adaptar-se ao canhoto, seria inverter a ordem das cordas, mas tem canhoto que consegue convencionar no cérebro dele as cordas sendo feitas para destro, ele consegue tocar.
Beleza? Ô, professor, é igual desenhar praticamente, né? Porque tem gente que nasce com dom e tem gente que nasce sem. Só que essa pessoa com dom, se ela não praticar, ela não vai conseguir ter aquele. Não vai se adaptar àquilo. E pessoa que nasce sem dom consegue aprender. É a mesma coisa do destro e canhoto. Se você não praticar uma, você não vai ficar sem. A função Vai ficar não vai sem. não vai dominar ela. Exatamente. Existe a predisposição, mas o meio em que a pessoa está inserida vai determinar se essa pessoa vai dar prosseguimento naquela condição ou não. Se é por exemplo, é uma criança que tem facilidade com traço, com desenho. Aí a família incentiva, ela gosta de desenhar, ela faz isso por bastante tempo, ela logicamente vai aperfeiçoando. Se uma mesma pessoa tiver essa facilidade e essa facilidade não for explorada, em algum momento ela vai ou se perder, ou ela não vai ter essa facilidade tão evoluída. E o contrário também é verdade. Eu não tenho facilidade com desenho, por exemplo, mas eu vou sentar, eu vou ver todos os cursos possíveis, eu vou tentar aprender o máximo de técnicas possíveis e eu vou desenvolver alguma coisa. Posso não chegar à característica daquele que tem a facilidade, mas vou me aperfeiçoar, vou treinar melhor. Então, o esforço físico pode ultrapassar o dom natural. Olha, vamos lá para o campo do esporte. Eu não sei se ultrapassar. Messi Cristiano Ronaldo. Então, exatamente. Cristiano Ronaldo, LeBron James, enfim. São caras que, além de ter o talento, que é inegável, eles possuem o esforço, a determinação para lapidar esse talento. O Cristiano Ronaldo, vocês já pegaram essa época maravilhosa dele aí, já de ganhar tudo. Mas no início da carreira, vocês forem pesquisar, ele era comparado ao Denilson. Era um cara que driblava muito, mas assim, não fazia gol, não chutava no gol, finalizava mal. Eram situações que permeavam a carreira dele. Só que o esforço dele, a condição de trabalhar o dom que ele já tinha, o tornou melhor. Professor, LeBron James a mesma coisa. Apesar dele sempre ser considerado um cara talentoso, ele foi sempre tentando melhorar aquilo que ele tem. Então, ele é um cara que faz muito ponto, ele é um cara que defende muito bem, ele é um cara que dá muita assistência. Então, ele tem o dom e aperfeiçoou. Quer dizer que um cara que não tenha o dom vai se tornar o Cristiano Ronaldo e o LeBron James da vida? É muito difícil. Só que com esforço ele vai conseguir jogar basquete, ele vai conseguir jogar futebol. Talvez não no nível. Talvez não, provavelmente não estará no nível desses caras. Mas ele vai conseguir jogar futebol. Beleza? professor. Oi. Então, por exemplo, uma pessoa que escreve com a mão direita, né? É destra, mas quando vai jogar futebol, por exemplo, ela chuta com a esquerda. Isso daí, no caso, foi uma questão do ambiente, uma influência do ambiente. Provavelmente. Ou ela era canhota dos dois membros dominantes e acabou se adaptando ao membro destro na mão, ou o contrário, né? Uhum. Mas provavelmente seja influência do ambiente. Mais alguma coisa? Mas ainda os estudos são bem precoces, pelo que eu percebi. Tem muita informação conflitante. Tem muita informação conflitante. Mas já sabe-se que existe existe uma determinação, ou uma pré-determinação genética. Se essa pré-determinação genética vai ser expressa ou não, vai ser o ambiente que vai determinar. Beleza? Então vamos lá. Beleza. Pode passar, Victor. Então vamos lá. Relembrando a aula anterior, primeira lei de Mendel. Vamos fazer um probleminha de aplicação aqui.
Então, eu tenho as características que escolhemos é a cor da pelagem de cobaias, que pode ser preta ou branca. De acordo com uma convenção largamente aceita, representaremos o B, o Bzão, como alelo dominante, que condiciona a cor preta, e o Bzinho, o alelo recessivo, que condiciona a cor branca. Isso eu tenho uma contextualização. Então, na minha contextualização, quando aparece o alelo Bzão, qual cor de pelagem eu vou ter na cobaia? Preta. Preta. Independente do alelo que esteja do lado. Se for um outro Bzão, a pelagem vai ser preta. Se for um Bzinho, a pelagem vai ser preta. É dominante. Já o alelo... Oi? Porque o Bzão é Bzão dominante. Isso. Exatamente. Ele se sobrepõe ao Bzinho. Então, se receber um Bzão da mãe e um Bzão do pai, a pelagem vai ser preta. Se receber um Bzão da mãe, por exemplo, e um Bzinho do pai, a pelagem também vai ser preta. E por Bzinho, o alelo recessivo... Oi? Por que vai ser preta? Continua sendo preta. Então, vamos lá. A gente recebe os alelos, a gente recebe um do pai e um da mãe. A gente recebe metade da informação genética nossa do pai e metade da nossa informação genética da mãe, certo? Até aí, ok. Ok. Uma das duas características... Oi? Professor. Pode falar. Tipo assim, minha mãe é branca, minha mãe é negra e meu pai é branco. E eu sou branco. Até essa internet que está cortando. Eu entendi até a parte, a minha irmã é negra e meu pai é branco. E você nasceu negra. É isso? Agatha, é isso? Bom, vou dar prosseguimento enquanto a Agatha restabelece a conexão dela lá. Então, vamos lá. Vamos pensar em cobaia. Não pense em você agora, nesse momento, em ser humano. Vamos pensar em bicho, em planta, enfim. Eu tenho a determinação de duas cores básicas. No ser humano, isso muda um pouquinho, porque tem codominância. A gente pode se tornar um pouco a mistura dos pais, né? Mas vamos pensar nesse corte seco. Ou a peladinha preta ou a peladinha branca. No cruzamento entre duas cobaias de pelagem preta, elas vão receber o alelo Bzão e terão filhotes com pelagem preta. Quando elas só vão ter a pelagem branca quando elas receberem tanto do macho quanto da fêmea o alelo Bzinho, que é o que condiciona a cor branca. Então, assim, ó. Eu vou passa por problema para mim, Vitor. Depois eu leio Vamos lá. Então, vamos lá. Olha aqui, na parte superior, está escrito lá, gametas maternos. Aponta para mim, Vitor, por favor, ou circula alguma coisa aí. Isso, gametas maternos. Aí eu tenho um Bzão e um Bzinho. Tudo bem? Tudo bem, né? Essa mãe possui um alelo dominante, Bzão, e um alelo recessivo, Bzinho. Só que a pelagem dela é preta, porque uma domina a outra. Apesar dela ter no DNA dela a informação genética da pelagem branca, ela ainda possui a pelagem preta, que é determinada pelo Bzão. O Bzinho está lá, está no DNA dela, mas não é expressa. A pelagem dela não se torna branca.
E esta mãe cruzou com uma outra cobaia do sexo masculino que tem a mesma característica. Ele tem a pelagem preta, porque ele tem bisão, mas no DNA dele, ele também tem a característica da pelagem branca, só que ela não é expressa, ela não aparece. Então, o que acontece nesse cruzamento? Vitor, vamos lá, batalha naval. Se o bezinho ou o bezão do pai, isso pode fazer assim, risca até o bezinho que está embaixo. Qual? Passa um traço desse bezinho que você pintou de verde para o B que está em vermelho. Como assim? Entendi, professor. O que você vai fazer? Pega, sabe esse bezão que você pintou de verde aí, que você grifou? Sei. Esse aqui. Isso. Passa um traço ele em linha reta até o B que está em vermelho, embaixo dele. Ah, tá. Esse aqui. Aí, é isso aí. Beleza. Se esse bezão encontrar-se com o bezão do pai, você vai fazer o mesmo processo agora. O bezão do pai, do gameta paterno, com o bezão preto ali, do mesmo quadrante. Não. O outro bezão. O do lado, Vitor. O do lado. Ô, professor, Vitor, Não, o que não, tá não, na. Vitor. O que tá na. O B paterno, B gametas paterno. paternos. Primeiro B paterno. Gametas paternos para o bezão preto. Esse aqui, né? Não. Não tô Ó, entendendo, professor. Esse aqui? Você pintou de verde. O bezão que você pintou de verde, que está ao lado de gametas Ah, paternos. esse aqui. Isso aí. Então, o óvulo da cobaia, que tem metade da informação genética dela, bezão, metade, encontra-se com o espermatozoide, que tem metade da informação genética do pai, bezão. Se esse óvulo que tem o bezão encontrar o espermatozoide que tem o bezão, eu vou ter um indivíduo completo com bezão. Genótipo, o DNA dele é formado, a receita da cor da pelagem que está no DNA dele é bezão. E qual é o Homozigoto, né, fenótipo? professor? Homozigoto dominante. Porque os dois alelos são dominantes. Uhum. Agora, qual é a cor que vai ser expressa? Eu tenho a Preto. receita no DNA bezão, e qual que é o resultado? Fenótipo preto. Fenótipo preto. Ótimo. Vitor, agora você vai para o lado, você vai puxar uma seta do gameta paterno para o segundo quadrante. Esse que está ao lado desse que você acabou de fazer. Isso, daí Professor. onde você está puxando. Ó. Professor, Oi. o Bzão é do homem e o Bzinho é da mulher? Não. Nesse caso, ambos são o bezão da mulher e o bezão do homem. Ah, tá bom. Tá? Agora vamos lá. Uma segunda probabilidade. O espermatozoide que carrega o bezão encontra o óvulo que carrega o bezinho. Aí você vai fazer aquele risco, Vitor, do bezinho do gameta materno. Isso aí. O bezinho do gameta materno vai encontrar, que está no óvulo, vai encontrar o bezão que está no espermatozoide. Aí eu tenho uma informação genética que me dá duas características possíveis, mas uma delas vai ser traduzida.
Conseguiram compreender isso? Eu tenho um indivíduo que, apesar da pelagem dele ser preta, o fenótipo dele ser preto, ele possui no DNA dele a receita de produção de pelagem branca. Terceiro cruzamento, agora embaixo, Vitor. Agora, Que aí qual dá é origem às a... outras gerações, né, professor? Pode aparecer na próxima geração. Próximo cruzamento, Vitor. Eu tenho o Bzinho do gameta paterno. Isso. Ele vai encontrar o óvulo que carrega o Bzão. Tá vendo, Lorraine? Ó, nesse caso, nessa probabilidade de cruzamento aí, o Bzão é feminino e o Bzinho é masculino. Então, não necessariamente a característica genética paterna ela é dominante em relação à materna. De novo, ó, agora eu tenho um genótipo que me dá duas possibilidades de cor, de pelagem, só que uma delas é traduzida. Qual que é? Qual que foi traduzido? O Como é a preto ou o pergunta, branco? professor? Eu tenho no meu genótipo, nesse cruzamento, nessa probabilidade, eu tenho duas possibilidades de cor, certo? Aham, Qual branco delas ou foi preto? traduzida? A preta, porque o Bzão é dominante. Exatamente. Então, esse indivíduo, apesar de ter no seu DNA a característica da pelagem branca, ela não aparece nele. Está no DNA, mas está lá escondidinha. Esse daí seria um exemplo do 3:1, né? Aquela proporção das ervilhas. Exatamente. Então, aí eu tenho alguém com a pelagem preta, só que esse indivíduo tem no DNA dele a possibilidade de passar para a geração seguinte a pelagem branca, que é o que vai acontecer agora nesse cruzamento, no último. Eu tenho um espermatozoide Bzinho e ele vai encontrar um óvulo que também é Bzinho. Isso. Então, o óvulo é Bzinho e ele vai encontrar um espermatozoide também Bzinho. Homozigoto recessivo. Isso, não, desculpa. Homozigoto recessivo. Exatamente. Heterozigoto é o Bzão Bzinho. Então, percebam o seguinte, que tanto a mãe, a cobaia macho, quanto a cobaia fêmea, apesar de terem pelagens pretas, elas possuíam no DNA delas a característica para formar um indivíduo com a pelagem branca. E quando isso aparece? Aparece quando o DNA, a parte do DNA paterno, que tem essa característica da pelagem branca, encontra a parte do DNA materno, que também tem essa característica. Ou seja, a pelagem branca só aparece quando dois alelos recessivos se juntam. Vocês estão conseguindo compreender isso que eu estou falando? Ou não estão entendendo absolutamente nada? Sim, sim, eu entendi, professor. Tá indo? Então, ótimo. Vitor, passa para mim, por favor. Então, vamos lá. Quando a junção do materno e do paterno for Bzão, eu vou chamar isso de homozigoto dominante, porque os dois alelos são dominantes. Homozigoto. Homo é igual. Significa igual. Tá? E dominante porque ambos dominam a característica. Quando o resultado for Bzinho, eu tenho um resultado heterozigoto.
hétero significa diferente. Apesar da característica expressa ser a do dominante, ele tem lá no DNA dele, escondidinho, a característica recessiva também. É fenotípica, tá escrito errado ali, mas vamos lá. O resultado no DNA, o resultado genotípico do cruzamento, daquele cruzamento que eu apresentei, quando os dois, tanto o macho quanto a fêmea, eram heterozigotos, vai ser sempre esse aqui. Então, prestem atenção. Quando eu estiver falando de uma característica só e um cruzamento heterozigoto, a proporção do genótipo vai ser sempre essa aqui. 25% Bzão. Como é que eu chamo Bzão mesmo? Homozigoto dominante. Homozigoto dominante. 50% Bzinho, heterozigoto, e 25% Bzinho. 1, 2, 1. Dos 4 quadradinhos lá. Das probabilidades. Um quadrante vai ser sempre Bzão. 2 quadrantes Bzinho. E um quadrante Bzinho. Então, vocês vão lá no vestibular da vida, no Enem da vida, aí, que a consulta pública diz que será em maio, mas a gente não sabe ainda. Diz o seguinte: em um casal heterozigoto para característica tal. Já tenho em mente essa proporção aí. 1, 2, 1. Tá? Só que... Oi. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, Diga. se tem numa questão assim, como essa, e ele dá a proporção tanto do gene quanto do fenótipo, eu vou escolher qual na questão? Isso se aparecer assim. Então, na verdade, o que provavelmente vai acontecer é, na comanda, ele vai dizer, vai perguntar qual que é a proporção fenotípica ou qual é a proporção genotípica. Ou as duas, respectivamente. Mas a proporção, pensem sempre nessa genotípica aqui, porque eu acho que ela é mais palpável. Do genótipo eu consigo transformar para o fenótipo. É mais tranquilo. Eu sabendo a genotípica, eu consigo transformar para a fenotípica. Percebam, ó, genótipo, eu tenho um resultado homozigoto dominante, 2 resultados heterozigotos e um resultado homozigoto recessivo. Beleza? Isso é o que está no DNA. Ô, professor, Oi. não tem como dar tipo, você colocou no 25% bebê minúsculo. Não tem como ser 2, né? Okay. Isso. No cruzamento heterozigoto, não. No cruzamento onde os dois são heterozigotos, o resultado vai ser sempre esse. Ah, tá. Razão. Entendeu? Tudo vai depender do cruzamento que for feito. Se for um dominante, um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo vai dar um resultado. Se for um homozigoto recessivo com um heterozigoto vai dar outro resultado. 2 heterozigotos é esse resultado aqui. Então, proporção genotípica, 1, 2, 1. Diga, Patrick. A questão dos gêneros. Se vai mudar. Questão do gênero, se for macho ou fêmea, como que vai mudar? Entendi, Patrick. Formula essa pergunta aí. Como assim? Tipo, se tem alguma relação da questão dos dominantes ou recessivo, quando for para mudar, se o ser for macho ou fêmea. A chance de ser homem ou mulher. É isso? Então, o processo é basicamente o mesmo. Quando o espermatozoide, que carrega o cromossomo X, encontra o óvulo, que também é X, então eu vou ter um indivíduo X, eu tenho um indivíduo do sexo feminino. Quando o espermatozoide, que carrega o cromossomo Y, encontra o óvulo,
que sempre vai ter X, então eu tenho o encontro de um X com o Y, eu vou ter um indivíduo do sexo masculino. Eu não sei E se é aí, essa dúvida. professor? É isso mesmo, professor. Só para relembrar mais. Tá, beleza. E Dani. isso também influencia para ver se ele vai ser heterozigoto ou homozigoto. Por exemplo, eu não sei, mas então todo homem seria. Eu acho que eu tô confundindo, né? Mas então todo homem seria heterozigoto, porque ele tem XY. Heterozigoto, sim. Nos cromossomos sexuais, sim. Sim. E toda mulher é recessiva, então. Ou Não, toda mulher é porque a relação homozigoto. não existe, mas para você entender, seria homozigoto, X, X. Ela teria dois. O par de cromossomo dela é igual. É porque não tem um que se Mas sempre homozigoto. Sempre homozigoto. Mulher é XX, homem XY. Sempre não, vamos lá. Lembra que eu falei que a gente sempre tem aquela questão do em algum lugar do mundo é diferente? Existem questões cromossômicas não explicadas na natureza por algum motivo que existem mulheres XY. Mas aí a gente parte para a exceção. Via de regra, é assim que acontece. Tá? Lembra lá, ciência e biologia é muito difícil bater o martelo e dizer assim, é sempre assim? Em alguns casos até dá, mas, por exemplo, nesse caso da determinação sexual pelos cromossomos, existem questões de cromossomos XY que determinam... existem mulheres XY. Existem homens que são X, Y. Mas aí são exceções. Vamos focar na regra aqui, senão a gente fica... A gente mais trata de exceção do que de regra. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. A proporção do DNA 1, 2, 1, um dominante, 2 heterozigotos e um recessivo, determina duas características. A pelagem preta e a pelagem branca. Os resultados besão e besão-bezinho vão determinar ou vão expressar a característica da pelagem preta. Beleza? E a pelagem só vai ser branca quando tiver bezinho. Então a proporção agora não é mais 1:1, como foi na proporção genotípica. No fenótipo é 3:1. Volta lá no quadro, Vitor, para mim, por favor. Então, ó, eu tenho 3 resultados que determinam a característica preta e um resultado que determina a característica branca. Eu tenho um genótipo dominante, homozigoto dominante. Eu tenho 2 genótipos heterozigotos e um genótipo homozigoto recessivo. Sempre que o cruzamento... Volta no problema, Vitor. Volta mais um. Sempre que o problema aparecer mais ou menos dessa forma, ou vocês perceberem que o cruzamento ele é heterozigoto, o resultado, já põe na cabeça, 1, 2, 1. Quando eu estiver falando de uma característica só. Eu estou falando só de uma característica, ou pele preta ou pele branca. Em um cruzamento entre uma cobaia fêmea heterozigota, então, azão-azinho. E um macho também heterozigoto, azão-azinho, para a característica cor da pelagem. Teremos os resultados, aí no caso seriam 2 pontos. Pode passar. Esses seriam os resultados e as proporções lá no próximo slide. Pode passar, Vitor. Beleza? Alguma dúvida? Não. Tranquilinho? Então vamos lá, Vitor, pode passar. Então vamos lá. Uma outra forma de apresentar os problemas, ou os problemas genéticos,
não só por aquele quadro ou dos cruzamentos, é através do histórico familiar. Que muitas vezes a gente faz esse exercício lá no ciclo 1 ou nas aulas de arte, mas ele é super importante para a biologia, que é o que a gente chama de heredograma. Vocês conhecem como árvore genealógica. A árvore genealógica é aquela organização do grau de parentesco que as pessoas têm. Para a genética, isso é importante, ou é um facilitador do trabalho, porque a gente pode analisar, dentro da árvore genealógica, uma ou mais características. E ela é feita através de símbolos. Pode passar, Vitor. Então, eu tenho os seguintes símbolos aí, ó. Quando eu vou identificar um indivíduo do sexo masculino, eu vou indicar com um quadrado. Quando eu for indicar um indivíduo do sexo feminino, um círculo. Quando for indiferente ou não está especificado no problema qual é o sexo, ou não tem importância saber se é do sexo masculino ou feminino, eu vou colocar esse losango como representação. Aí eu tenho aqueles heredogramas lá onde os pais se casam e têm 15 filhos. Ao invés de colocar lá 15 quadradinhos ou 10 quadradinhos e 5 bolinhas, eu faço um quadradinho e determino o número dentro dele. Então, nesse caso aí, eu teria 4 indivíduos do sexo masculino e 2 indivíduos do sexo feminino. Beleza? Beleza. Quando aparecer a bolinha ou o quadradinho pintado, significa que esse indivíduo ele é afetado para aquela característica que a gente está estudando. Por exemplo, albinismo. A gente está estudando albinismo. As pessoas que possuem albinismo, no nosso heredograma, vai ter ou quadradinho, se for no caso sexo masculino, ou a bolinha pintadas. Beleza? Beleza. Então, eu estou estudando uma determinada característica e eu tenho o heredograma lá, alguns quadradinhos pintados. Significa que os indivíduos que possuem o seu símbolo pintado possuem aquela característica. Tá? E quando esse símbolo ele é pintado pela metade, significa que eu tenho um heterozigoto. Ou seja, ele possui no gene dele a característica, mas essa característica não é expressa. Então, eu tenho só metade do quadradinho pintado. Tá? Essa característica só vai ser expressa quando ela tiver azinho, azinho. Se isso for importante para o problema, a maioria nem aparece, mas se aparecer, você já sabe que é alguém azão, azinho ali no meio. Mas não necessariamente precisa aparecer isso. Então, vamos lá. Sir, Oi. eu não entendi esse afetado. Que seria uma mudança indiferente, tipo, como o senhor falou, poderia ser, sei lá, olhos azuis. Até poderia, Vitor, mas geralmente esses eles tratam, geralmente, tá? Eles tratam de anomalia genética. Por exemplo, tem algum tipo de... não consegue produzir um tipo de proteína, por exemplo. Ou não possui... no caso do albinismo. O albinismo é um exemplo clássico, é o que provavelmente vai aparecer. Da melanina, né? Não produz a proteína melanina. Os pais podem ter tom de pele normal e terão um filho albino, por exemplo. Esse filho albino é importante para a árvore genealógica que o heredograma em que ele aparece esteja pintado. Entendeu? Entendi. Então vamos lá. Aqui eu falei dos símbolos individualmente. Agora eu vou falar dos símbolos juntando.
Então, quando tem a junção de um indivíduo do sexo masculino com de um indivíduo do sexo feminino, um casamento, né, um cruzamento, eu tenho esse tracinho entre os dois. E é sempre nessa ordem, tá? O do sexo masculino precisa sempre estar do lado que ele está e o feminino do lado que ele está. A gente não inverte. Por quê? Não sei, mas é assim. Quando tem uma relação que pode gerar ou não descendentes fora do casamento, são essas linhas pontilhadas aí entre um e outro. Então, onde ou um homem ou uma mulher teve um filho fora do casamento. Quando há uma ruptura, um divórcio, eu passo esse traço em diagonal. Quando o casamento é consanguíneo, ou seja, entre parentes, tá? Primos, né, ou qualquer outro grau de parentesco, eu passo 2 traços entre esses 2 símbolos. Quando são gêmeos idênticos, monozigóticos, aqueles que partiram do mesmo zigoto, o símbolo é esse, por exemplo, tem 2 quadradinhos, um risquinho no meio, e esses 2 vão se ligar no casamento dos pais lá em cima. Dá até para tentar entender aí, por exemplo, tem o casamento consanguíneo, e a linha que eu vou puxar para baixo vai dar origem a 2 meninos gêmeos idênticos. Igual a fruta Beleza? do Pac-Man. Oi? Não, nada. Nada não? Então tá bom. Agora, quando são gêmeos e não são idênticos, ou seja, eles são de zigotos diferentes, 2 óvulos foram fecundados, eu não vou passar esse tracinho no meio. Eu vou simplesmente puxar as 2 linhas nesse triângulo para o casamento lá acima. Beleza? O senhor não entendi esses Acho que é gêmeos, simples. esses últimos gêmeos. Não entendeu? Não. Dizigótico. Então vamos lá. Quando eu tenho um gêmeo monozigótico, o que significa? Os 2 indivíduos foram formados pelo mesmo óvulo e pelo mesmo espermatozoide. O espermatozoide encontrou o óvulo lá no útero, e em algum momento da divisão celular, quando eles estavam se formando, eles se separaram e começaram a se dividir novamente. Então, eles possuem a carga genética idêntica. São gêmeos univitelinos, que a gente chama. Gêmeos idênticos. Eles têm como origem o mesmo óvulo e o mesmo espermatozoide. Já os gêmeos dizigóticos são aqueles que são formados de zigotos diferentes. Eu tenho 2 óvulos, a mulher, por algum motivo, liberou, a fêmea, né? Liberou 2 óvulos, e esses óvulos foram fecundados por 2 espermatozoides diferentes. Compreenderam? Sim, agora sim. Ô, professor, eu posso fazer uma Oi. pergunta que é meio nada a ver, mas eu quero saber se tem a ver com o genótipo? Diga. Professor, surgiu uma dúvida aqui, ó. Sabe, já viu aquelas manchinhas brancas na unha? Tem alguma coisa a ver com o genótipo? Tem uma manchinha atrás da unha. Aí aparece assim, tipo, tá tudo vermelho a unha e atrás tem uma manchinha. Tem alguma coisa a ver? Eu preciso pesquisar, Vitor. Eu não sei se tem alguma coisa relacionada ao DNA, não. professor. Minha mãe brincava que aquilo ali é quando a gente mente. Aparece aquilo ali. Eu também, mas acho que não, né? Eu não acreditei, né? Essas manchinhas aí é quando a gente mente muito. Professor, Diga, oi. tem uma colega minha que ela é negra também, né? Que nem eu. E aí, no olho dela tem um pontinho preto. Igual o meu, só que a gente é tipo colega só. E aí eu queria perguntar se é genótipo ou sei lá. Não, é algum tipo de mutação genética aí na situação que pode ocorrer. Não tem relação com grau de parentesco. Pode acontecer com qualquer pessoa. Ah, tá. É um
É o excesso de produção de melanina ali que escapou e gravou essa manchinha no olho. Mas não tem relação com grau de parentesco, não. Ah, tá. Tá? Professor. Pode passar. Professor, deu uma Não, deixa eu fazer uma sua pergunta. Diga. Por que quando dois irmãos eles têm relações sexuais, nascem filhos deficientes? Não é que nasce. Aumenta a probabilidade. Por quê? Porque não tem variabilidade genética nenhuma. O ideal, geneticamente falando, é que a gente tenha a gente chama de pool, né? Uma variedade ou variabilidade dentro do processo genético. Quando você cruza duas pessoas ou tem um cruzamento entre irmãos, o DNA dele já é muito parecido. Ele já possui muitas características em comum. Então, a probabilidade de ter um filho com algum tipo de deficiência aumenta. Ah, entendi. Não é necessariamente vai acontecer, mas um casal não parentes ter um filho tem uma probabilidade de ter um filho com deficiência. Ela é menor, mas ela existe. Quanto mais próximo o casamento entre parentes, e quanto mais vezes isso aconteceu, maiores as chances de ter problemas problemas genéticos. Eu expliquei na aula anterior de um problema que a gente tinha, que existe, que é o seguinte, algumas tribos e alguns grupos, né, algumas etnias, para tentar manter a cultura viva, eles não permitiam que essas pessoas tivessem filhos com pessoas de outras culturas. Por exemplo, tem um problema genético que basicamente é exclusivo de judeus. Por quê? Era um grupo pequeno que vivia numa determinada região e eles queriam manter a cultura deles viva. Então, o cruzamento ou os casamentos aconteciam sempre dentro desse grupo muito fechado. Então, inevitavelmente, em alguns momentos acontecia, por várias gerações, aconteciam alguns casamentos e cruzamentos, né, entre pessoas muito parecidas ou parentes muito próximos. E isso causou alguns problemas genéticos que as pessoas que ainda pertencem a esse grupo ainda apresentam. Então, entendi. A probabilidade não é assim. Teve filho com primo, o filho vai nascer com doente. Não é assim. Mas a probabilidade é maior do que de um casal não parente. Tá? Vitor, pode passar? Tá? Vamos lá. Aí eu tenho algumas regrinhas. Então, quando é casal, o homem é sempre colocado à esquerda e a mulher à direita. Os filhos são colocados da esquerda para a direita de acordo com a ordem de nascimento. As gerações são indicadas pelos algarismos romanos. Então, lá em cima, primeira geração, no meio, segunda geração, terceira geração, e assim vai, para a gente poder saber de onde é que está sendo estudado. No eletrograma mesmo, vocês vão entender. Vitor, passa. Então, eu tenho aqui um eletrograma. Oi? Nas provas, caem desse jeito? Desse jeito. Inclusive, tem uma pergunta de vestibular aí para vocês no final. Ó, parte superior, indivíduo número 1 e número 2. Tá? Apesar dali da ordem estar diferente, mas no nosso exemplo, geralmente a gente sempre coloca o homem do lado esquerdo. Mas vamos lá. Eu tenho a primeira geração ali dos avós. Uma mulher afetada por alguma característica, certo? Certo. E o homem não é afetado. Quantos filhos eles tiveram? 4. 3 mulheres. Não. 3. Olha de novo. 3 filhos. Os números 2, 3 e 4.
Beleza? Um homem e duas mulheres. Um homem e duas mulheres. Um homem e duas mulheres. Confundi ele com Nenhum outro. deles é afetado. Nenhum deles é afetado por essa característica que a gente não determinou qual que é. O filho, número 2, casou-se com uma mulher. E tiveram quantos filhos? Dois. Dois. Dois Um homem e uma filhos, mulher. ótimo. Um homem e uma mulher. E um dos dois é afetado. Qual dos dois é? O homem. O homem. Isso. Então eu tenho um heredograma de 3 gerações aí. Certo? Eu tenho uma anomalia genética, que a gente não determinou qual que é, na geração número 1, que some na geração número 2 e aparece na geração número 3. Conseguiram compreender? Tranquilo isso. Sim. Vamos fazer um exercício aqui para descobrir quais são os possíveis genótipos e fenótipos do... Volta no anterior, Vitor. Vamos tentar fazer aquele ali primeiro. Então eu faço junto com vocês. Vamos tentar descobrir quais são os possíveis genótipos desse heredograma aí. Então vamos lá. Se eu tenho um indivíduo afetado por uma característica, por uma anomalia, e outro que não é, e eu tenho 3 indivíduos que não são afetados por essa anomalia, qual é o possível genótipo desse cruzamento aí em cima? Da primeira geração. Heterozigoto. Heterozigoto? Qual dos dois seria heterozigoto, Vitor? Você diz o pai e a mãe, no caso? Tipo, Geração lá da número 1. primeira- Nós estamos pensando só na geração número 1, indivíduos 1 e 2. Então, a Eles mãe já seria tiveram 3 seria filhos, e heterozigoto. nenhum deles se tornou afetado igual a mãe. Diga. A A mãe é mãe o quê? seria heterozigoto e o pai seria homozigoto. Eu acho, né? Eu acho que quem seria dominante aí seria o pai. É. Não, a Tá. mãe seria dominante, o pai seria recessivo, eu acho. Não, porque... Ah, tá. Ó, É por... uma possibilidade desse cruzamento aí seria o indivíduo número 1 ser azinho, porque ele é afetado por uma característica, anomalia genética, e o indivíduo número 2 ser azão. Qual é o resultado que a gente ia encontrar nos indivíduos 2, 3 e 4? Heterozigotos. Heterozigotos, todos eles, né? Azinho? Aham. Azão, Beleza. azinho. Todos eles seriam azinho. Primeira lei de Mendel, o primeiro experimento que ele fez. Pegou um exclusivamente dominante e um exclusivamente recessivo. Deu origem a heterozigotos. Agora eu vou para o indivíduo número 1 da geração 2. Qual tipo de genótipo essa pessoa precisa ter para que ela tenha um filho que seja afetado pela anomalia genética? Heterozigoto? Ou Falando homozigoto? recessivo. Ela precisa ser azinho. Se ela for azão, ela não tem filho afetado. E se ela for azinho, ela seria afetada também. E a bolinha estaria pintada. Ah, então nessa terceira geração é o que foi o que o senhor mostrou, que seria 1, 2, 1, né? Exatamente. Da geração 2 para a geração 3, segundo a lei de Mendel, não. Segundo o experimento do Mendel, cruzamento entre 2 heterozigotos. Aí eu tenho o indivíduo número 1, que pode ser tanto azão quanto azinho, e tem o indivíduo número 2, que com certeza é azinho. 3 por 1 e 1, 2, 1, né, professor? Exatamente. Conseguiram compreender isso? Ou não? Aham. Sim. Ô, professor, Oi? na segunda geração, o 1 e o 2 é heterozigoto? Na geração Na 1 e segunda. 2, na segunda geração, todos eles são heterozigotos.
Calma aí, eu vou fazer aqui no caderno e vou tentar mostrar para vocês, ó. Como eu não estou me vendo, como é que eu faço para me ver aqui? Eu não sei usar essa bagaça. Aqui. Tá vendo aqui? Afetado, não afetado. Beleza? Beleza. Volta lá no problema, Vitor, para mim. Para eu copiar ele todo. Aí eu tenho que voltar, né? Eu sou bom nesse negocinho. Aqui. Volta no problema lá para mim, Vitor, por favor. Eu vou copiar ele todo e vou fazendo ele para vocês aqui. Volta. É esse, né? Ou não? Não, no exercício. Esse que a gente está comentando agora. Isso. Pode passar. Pode passar. Aí. Então, vamos lá. Deixa eu fazer ele aqui rapidinho. Professor, então o resultado dos. Tipo, de uma homozigose, né? Seria no 2, né? Tipo, o resultado dos heterozigose, que por ser recessivo em certa parte, tipo, ter o Azinho, né? Resultou no. Sim, tá lá. Aqui. Então, esse 3, na terceira geração, esse 2 seria um indivíduo recessivo, porque ele tem a característica lá da primeira geração. Junto da primeira com exatamente, a segunda, né, professor? Isso, ó. Vocês vão ver espelhado aí, mas vamos lá. Ó. Os afetados eu sei que são azinho. Beleza? Sim. O pai aqui, ele tem que ser azão. Porque se ele for azinho, em algum dos resultados dos filhos, ele vai ter um filho afetado. Para que ele não tenha nenhum filho afetado, ele precisa ser azão. Heterozigose. Ó. Beleza? Agora eu tenho aqui, um indivíduo do sexo feminino que casou-se com esse indivíduo heterozigoto aí e teve 2 filhos. E um deles é afetado. Ô, professor. Para que o resultado seja, em algum lugar, ele tenha um resultado homozigoto recessivo, ele também precisa ser heterozigoto. Porque se ele for azão, eu não vou ter nenhum filho afetado. E iria continuar normal. Ia continuar normal. Professor. Oi. Por que o afetado não pode ser azinho? Porque quando a gente utiliza o afetado, a anomalia genética, ela é de caráter recessivo. Não pode ser aquela lá que é 1/4. 1/4 para ter o afetado e ele só tiver 3 filhos. Então não pode ser o azinho? Não. Aquela probabilidade, se ele tiver 2 filhos, ele vai ter 25% de chance de ter um filho afetado. Não Aquele quadrinho lá, eu poderia fazer aquilo lá com 100. Sei lá, com 100 crianças, por exemplo. Dessas 100 crianças, 25 delas não seriam afetadas. É que aqui só tem 2 resultados, mas se tivessem 4 resultados, apenas um, segundo a probabilidade, seria afetado. Beleza? Ok. Beleza. Okay. Professor, então, o sempre afetado sempre vai ser recessivo, né? Ele sempre vai ter o azinho.
Exatamente. Entendi. Vitor, passa pro problema agora. Isso. Pronto. Agora eu quero que vocês me digam aí quais são os possíveis genótipos desse O pai e a problema. mãe seria heterozigoto. Eu vou chutar assim. Porque, deixa eu ver. A geração 2 Não tem como ser seria heterozigoto, porque tem um 100%, filho afetado. 100% dominante. Então, E a afetado, então não terceira pode ser. geração seria 1-2-1, né? Que o senhor tinha falado, o 3-1. Do genótipo seria 1-2-1, né? E aí só teria um afetado. Então vamos lá, Daniel. O número 1 e o número 2 seriam quais possíveis genótipos aí? Eu chuto heterozigoto, ó. Azinho, azão, os dois. Azinho, azão? Por quê? Aham. Por quê? Azão, azinho, tanto faz. O senhor tinha dito que era azão, porque, azão, né? porque o 4 resultou, teria a capacidade lá de 75% E por e que não um dos 25% dois não pode ser azão? azão, o senhor diz? É, um dos dois. Por que não? Eu acho que pode ser, eu acho que um é heterozigoto, o outro é homozigoto. Pode. Faz o cruzamento aí. Entre azão, azão e um azão, azinho para ver. Algum deles vai sair homozigoto recessivo? Não, Vai. Não? Não, acho que não. Não, né? Então, Não, necessariamente... porque... Oi. Pode falar, Daniel. Não, porque teria que ter azão e azinho para ter um homozigoto recessivo. Então, precisa ser um casal heterozigoto, né? Sim. Para ter um filho homozigoto recessivo, precisa ser um casal heterozigoto. Então, Não. já Professor, calma aí, que determinou... agora eu tô confuso. Eu também. Vai. Calma aí, pra ter um filho recessivo, precisa ser azão e azinho. Precisa ser azão, azinho. Para ter um filho homozigoto recessivo, o casal precisa ser heterozigoto. Os dois precisam ser recessivos. Tá, entendi. A única coisa que eu sei mesmo é que o 4 é azinho, por estar ali infectado. Então, Assim, né? a partir daí a gente consegue determinar. Se a gente faz um cruzamento azão com azão, por exemplo, todos os resultados, ou nenhum dos resultados vai ser azinho. Eu vou ter 50% azão e 50% azão. Já descarto. Então, nessa 3, 4, 5 e 6, eu tenho três indivíduos heterozigotos e um homozigoto. Professor, eu também posso dizer que o 5 e o 6 é a mesma coisa que 1, 2, por resultar no 7 ali. Por o 7 ser igual ao do 4. É isso. Outro heterozigoto. Entendi. O número 3, ele pode ser tanto azão, como ele pode ser azinho. Azãozinho, é. Como é que eu vou saber se o 3 é azão ou azinho? Se ele se casar e tiver filhos. Se for azão, o filho não vai nascer afetado. Se for azão, pode nascer um filho afetado ou um neto, né? Exatamente. Gente, os demais que estão nesse silêncio absoluto estão compreendendo? Sim. Tá. Professor, confundiu um pouquinho? Confundiu um pouquinho? Confundiu. Tá, então vamos lá. Ó, a gente já sabe que o indivíduo 4 e 7 é azinho, beleza? Beleza. Isso a gente já sabe, porque eles são afetados por alguma anomalia genética que não vem ao caso ainda. Tranquilo? Tranquilo. Para que esse número 4 seja homozigoto recessivo, ou seja, azinho, ele precisa receber esse azinho, um do pai e um da mãe, correto? Correto. Eu sei
que tanto o pai quanto a mãe, os indivíduos 1 e 2, não são afetados por essa doença, ou seja, eles possuem um azão. Certo? Certo. Eles possuem um azão, mas eles também têm um azinho, só que o azinho não se expressa no fenótipo. Quando é que esse azinho vai se expressar? Quando ele se juntar com o azinho da mãe. O azinho do pai vai se juntar com o azinho da mãe, vai formar o indivíduo número 4. Beleza? Beleza. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque, se um dos dois indivíduos fosse azinho, o heredograma estaria pintado. Entendi. E se eles fossem azão, eles não teriam nenhum filho afetado. Tá bom, entendi. Beleza. Agora eu já sei o genótipo do indivíduo 1, do indivíduo 2 e do indivíduo 4. Como é que eu vou saber o genótipo do indivíduo 5? Eu sei por quê. Porque eu olhei o filho dele é azinho. Ou seja, ele recebeu o azinho do pai. O pai dele, indivíduo 5. O indivíduo 5 tem um azinho já. Ele é afetado por essa anomalia genética? Não, ele não, mas... O número 5 é afetado pela anomalia genética? Não. Não. Não, né? Mas ele tem no DNA dele, tanto é que ele passou para o filho dele, número 7. Beleza? Beleza. E a mãe teria que ter o mesmo que o dele para poder resultar o filho azinho. Ô, professor, mas o 4 não, ele criou, não foi? Porque o pai e a mãe não é. Como é que ele criou o... Porque ele recebeu a informação genética do pai, metade da informação genética do pai e metade da informação genética da mãe. Assim, ó. Eu vou fazer o quadro aqui de novo. Entendeu? Professor, a mãe não é afetada, então ela não é recessiva, né? Então ela é da heterozigoto. A 6, o número 6. O número 6 também precisa ser heterozigoto. Porque vai juntar o azinho que o número 5 tem com o azinho que o número 6 tem. Para formar o azinho no número 7. Professor, esse filho que o 5 e o 6 tiveram, essa mulher, a 6, né? Ela poderia ser recessiva? Não, senão ela estaria afetada. Seria pintada. Senão o quadradinho também estaria pintado. E se ela fosse dominante, azão, ela não teria um filho afetado por essa anomalia. Foi, Daniel? Professor, pode colocar azinho ali do lado dos quadrados? Aí o número 3, ele pode ser tanto azão, quanto azinho. A gente só vai saber na geração seguinte. Oi. Você tem acesso ao chat aí? Tenho. É que o Thiago fez uma pergunta lá. Não uma pergunta, ele colocou a teoria dele lá e ele não consegue falar agora. Tá, então vamos lá. Todos os neurônios. Então, tá quase, Thiago. Mas vamos lá. Eu vou escrever aqui quais seriam os resultados, tá? Para vocês darem uma olhada. 5. O que precisa ser feito é os cruzamentos. Eu acho que pelo que eu percebi aí é o que vocês estão com um pouco mais de dificuldade. Professor, os slides acabam aqui? Os slides acabam aí. Ó. Ô, Thiago. E para todos os outros. Por que é que o número 2 não pode ser azão? Tá? Por que é que não pode ser azão? Porque todos os filhos de alguém que tem azão não serão afetados. E a gente já sabe que o número 4 é afetado. Como é que... Então, azão não pode ser afetado. Tem um azão já não é afetado. Só é afetado quem é azinho.
Ó, Entendi. eu tenho um indivíduo, no exemplo do Tiago, vou utilizar o exemplo do Tiago, que ele tem azão, azão, e um outro indivíduo que tem azinho, azinho, beleza? Beleza. Se eu só tenho azinho para doar, eu só vou doar azinho, certo? Certo. Se eu só tenho azão para doar, eu só vou doar azão. Vai dar Então, tudo todos mesmo. os meus filhos serão Heterozigoto? heterozigoto. Porque eu vou receber um azão da mãe, porque ela só tem azão para doar, e um azinho do pai, porque ele só tem azinho para doar. Isso no exemplo do Tiago. Beleza? Beleza. Beleza. Agora, quando eu tenho um indivíduo que tem azão e azinho, se casa com outro indivíduo azão, azinho, eu posso receber tanto o azão da mãe, quanto o azão do pai e me tornar azão, azão. Eu posso receber o azão do pai e o azinho da mãe, e eu vou me tornar azão, azinho. Eu posso receber o azão da mãe e o azinho do pai, e vou me tornar azão, azinho. Eu posso receber o azinho tanto do pai quanto da mãe. Azinho, azinho. A gente não sabe por causa que o 3 não tem filho, né? Então a gente fica numa probabilidade, né? Existe a probabilidade. Ou ele é azão, azão, ou ele é azão, azinho. Ó, professor, Professor. esse negócio é pura probabilidade de ficar É descobrindo probabilidade. um. É probabilidade pura, sim. Eu tô com uma dúvida aqui. Diga. O 5, então, seria heterozigoto, azinho, azão. Oh, Sim. mas o 6, ele não poderia ser azinho, azinho, por quê? Porque ele não é afetado. A bolinha estaria pintada. Mas ele não veio ele é de outro cruzamento? Ele não é dessa mesma geração? Mas eu não estou estudando uma determinada característica aqui. Aham. Se eu estou estudando uma característica e ele é afetado por essa característica, no heredograma ele tem que estar pintado. Ah, entendi. Então, Entendeu? mesmo que não seja parte dessa família, vamos dizer assim, dessa família, se tiver azão, azinho, vai ter essas características. Se tiver azinho, azinho e for afetado por essa anomalia genética que a gente não sabe qual que é, tem que estar pintado, porque é o meu estudo. O meu interesse é nessa característica específica. Entendi. Porque senão a gente poderia levar em questão do casal 1 e 2, a geração atrás deles, né? Os avós. Exatamente. Ô, professor, o 7 não é heterozigoto, não, né? O 7 é homozigoto recessivo. Ah, tá. Tá? Para ser um homozigoto dominante, qual é a letra que tem que usar? Homozigoto dominante, azão, azão. Ah, tá. Professor, o 3 pode ser, né? O 3 Dominante. pode ser. Pode, porque ele pode receber o azão que o pai tem e o azão que a mãe tem. Tudo bem, Kelly, pode sair. Acho que já finalizamos, né, galera? Alguma dúvida? Não, agora entendi. Entendeu? Passa aí, Vitor, o gabarito. Então, eu teria as possibilidades de resultado. Eu vou descobrir um jeito de escrever e transmitir para vocês, porque na próxima aula, para não ficar blogueirinho aqui, não sei se vai estar focando. E, mais uma vez, Vitor, pode passar? Muito obrigado pela presença de vocês. Até uma próxima aula. Já vou enviar os PowerPoints agora para vocês. E assim que o link estiver disponível, eu mando para vocês também. E outra coisa, aquela mensagem que eu mandei sobre o YouTube. A ideia é que todas as videoaulas sejam colocadas nas playlists lá. Tá? Além do link, porque muitas vezes a gente perde e fica no meio das conversas. Então, nas próximas semanas a gente vai fazer o download e descarregar todos os vídeos lá no YouTube. Aí vai ter a playlist de português, matemática, história, geografia, de todas as matérias. Por isso que eu pedi lá para vocês se inscreverem e ativar as notificações, para vocês ficarem sabendo quando tiver vídeo lá. E eu acho que é mais fácil de assistir também.
e de achar, do que ficar buscando o link nos grupos de WhatsApp, beleza? Beleza. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, senhor. Obrigado, professor. professor. Obrigado, senhor professor. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. E fez recorde de novo? 42 pessoas? É o recorde das lives, hein? Então, já vou lá mostrar para os outros professores já. Falou, tchau, tchau. Esnobar. Tchau, tchau. Falou. Professor, não esquece de Obrigado, parar de gravar. professor. Tá gravando ainda. Tá.